Você já ouviu falar de engenharia genética? E da técnica do DNA recombinante, que nos permite criar plantas e animais transgênicos? Se você quer saber mais sobre este assunto, se ajeita aí, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de biologia. E hoje estaremos falando sobre as técnicas do DNA recombinante. Se você gostou desse tema, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa. Hoje estaremos falando da técnica do DNA recombinante, uma técnica muito interessante. Então vamos à aula, né? Bem, é o seguinte, para entendermos a técnica, né? Vamos falar um pouquinho sobre a genética molecular e suas aplicações, para a gente estar entendendo como essa técnica vai poder nos ajudar, tá certo? Vamos lá. É o seguinte, gente, os avanços da engenharia genética, então, nos permitiram, olha só, conhecer, sequenciar e até alterar o código genético de um ser vivo. Olha que interessante. Essas informações, gente, são aplicadas em muitas situações, sabe, do nosso cotidiano. Vou dar alguns exemplos para vocês. Observem. Olha só. Serviço de aconselhamento genético, né? Prevenção de doenças hereditárias, tá? Diagnóstico pré-natal sobre anomalias genéticas. Tem mais alguma coisa? Sim. Identificação de pessoas com base na análise de DNA. Vamos dar como exemplo aqui alguns crimes, né, que podem acontecer. Testes de paternidade, isso é clássico, né? A gente vê teste de DNA antigamente e era o programa do ratinho, né? Então o resultado, ele é o pai da criança. Com esse negócio de teste de paternidade, né? Então, e também utilizamos na produção de medicamentos, certo? As bases para essa engenharia genética que nós estamos falando, gente, estão nessa técnica de DNA recombinante, que ela é muito utilizada e nós vamos estar falando dela hoje, beleza? Mas DNA recombinante, o que é isso, professor? Vou explicar. Vamos lá, gente. É um conjunto de técnicas, certo? Para localizar, olha aí, isolar, alterar e estudar os segmentos do DNA. Quando nós falamos de localização, nós estamos falando de locus gênico. Concorda comigo? Então, estamos falando de locus gênico, que é uma determinada região do cromossomo, onde vai estar aquele gene que eu quero, que eu preciso para estudar. Não é verdade? Se você não está entendendo o que eu estou falando, vou deixar aqui um link para você ser redirecionado para a aula de conceitos fundamentais da genética. Combinado? Aí você assiste lá que você não vai ter dúvida desses termos que eu vou estar utilizando nessa aula. Combinado? Então vamos continuar. Tá, professor, entendemos que é um conjunto de técnicas que você vai utilizar para manipular o DNA. Isso mesmo. Olha só, essa técnica foi desenvolvida entre os anos 60 e 70, tá? É muito usado para a gente combinar materiais genéticos de fontes distintas. Como assim? Eu posso pegar um gene de uma água viva e posso colocar esse gene em outro animal. Já estou quase dando um spoiler do que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, hein? Mas aí uma dica, viu? Eu vou estar falando aí posteriormente de plantas e animais transgênicos. Então já aproveita aí, ó, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, combinado? Vamos lá então. Continuando, tem como objetivo então melhorar a nossa qualidade de vida e envolve a criação então de novos organismos com fenótipos, ou seja, características que não são encontradas na natureza. Eu vou estar mostrando para vocês gato fluorescente. Você tem um gato fluorescente?
Já ouviu falar de um gato fluorescente? Vou mostrar para vocês. Então aí o exemplo que eu peguei foi o nosso amiguinho aí, né, do filme Lilo e Stick, porque ele é então uma criação, né, genética. Beleza? Vamos lá então. Bem, é o seguinte, vamos falar mais então dessa tecnologia. Já sabemos que são as técnicas de manipulação de DNA. Beleza. Olha só, para eu poder utilizar essa técnica, eu preciso de ferramentas, né? Nós temos algumas ferramentas que são principais e essenciais. Se eu não tiver elas, não tem como eu trabalhar com o DNA recombinante. Prestem atenção. Agora já vai envolver várias outras matérias aqui do canal, em que depois você pode estar assistindo os outros vídeos. Presta atenção. Plasmídio. O plasmídio é o DNA circular bacteriano, o DNA extracromossômico. Calma que eu vou estar falando brevemente da morfologia das bactérias aqui. Fica tranquilo. O que mais? As enzimas de restrição. Enzimas de restrição, gente, nós podemos chamar elas de tesouras, né? Tesouras químicas que cortam o DNA em locais específicos. Então, essas enzimas de restrição, nós podemos considerar elas como tesouras, tá certo? Eu vou estar explicando. E nós precisamos das enzimas DNA ligases. Vão unir os fragmentos de DNA. Eu pego o DNA de um determinado ser vivo, pego o DNA de outro e quero colocar o DNA desse ser vivo neste aqui. Como que eu vou fazer para... É só colocar? Não, eu preciso de uma cola, concorda? Então essas colas serão as enzimas DNA ligadas. Até aqui tá tranquilo, né? Vamos lá. É o seguinte, gente, antes de dar continuidade, vou relembrar vocês da morfologia geral das bactérias. Mas se você quer aprofundar um pouco mais e entender todas as estruturas, eu sugiro que você entre no link que eu vou deixar aqui sobre as características gerais das bactérias, porque eu acho que é interessante você ter conhecimento maior das bactérias, beleza? Vamos lá. Então aqui eu tenho uma bactéria com várias estruturas, mas as estruturas que nós vamos focar são as estruturas relacionadas ao DNA recombinante, como eu falei anteriormente. Nós vamos focar nessa estrutura aqui, olha só, plasmídios, tá certo? Lembra que eu falei que o plasmídio é um DNA circular extracromossômico? Então percebam que nós temos o DNA em nucleóide aí, que é o DNA cromossômico, e que esse plasmídio está separado dele. Beleza? Vamos lá. Bem, olha só. Então, gente, as bactérias, além das enzimas de restrição que eu falei com vocês, ela tem um DNA principal e um plasmídio. Esse plasmídio que nós vamos estar utilizando, gente, olha só, ele é o carinha responsável pela resistência das bactérias aos antibióticos. Ele tem genes para produzir, então, aí, substâncias tóxicas ou toxinas, né? Quando eles invadem o organismo, nós vimos aí nas aulas de bacteriose, que alguns vão liberar algumas toxinas, né? E que vão fazer mal. E eles também, gente, vão ter genes que vão codificar enzimas, ou seja, proteínas, que vão degradar carboidratos e outras substâncias. Então, olha só a importância desse plasmídio para a bactéria, não é verdade? Vamos lá. Então, gente, os avanços, né, dessas pesquisas possibilitaram a utilização dos plasmídios, desses carinhas que têm tanta importância para as bactérias, a nosso favor. Vamos estar entendendo isso. Aqui, então, gente, nós temos a representação de uma célula bacteriana, tá certo? E os plasmídios são esses círculos aí representados. Beleza? Certo. Como que os cientistas fizeram, gente, para utilizar esse carinha? Olha só, eles conseguiram unir trechos de plasmídios
com trechos de DNA de outros seres. Então eles pegaram fragmentos de DNA de outros seres vivos e conseguiram inserir nesse DNA, então, bacteriano, nesse plasmídio. Beleza? Agora já estamos começando a entender essa questão de DNA recombinante, não é verdade? Vamos lá. Enzima de restrição. Falei com vocês que nós precisamos de 3 coisas específicas, não é? Então, os plasmídios, as enzimas de restrição e DNA ligase. Ainda não falei das ligases. Vamos entender o que são essas enzimas de restrição que nós precisamos para que ocorra, para que consigamos realizar essa técnica do DNA recombinante. Então, olha só, ela surgiu, surgiu não, foram descobertas na década de 70, tá certo? Elas são enzimas bacterianas. Elas são enzimas, então, produzidas pelas bactérias, tá certo? E olha só, essas enzimas de restrição, nós podemos chamá-las também de endonucleases. Então, pode ser que venha alguma questão de prova se referindo a endonucleases. Estamos nos referindo às enzimas de restrição, ou as tesouras, né? Vou estar falando, tá? Então, elas podem, né? Podiam não, elas podem cortar a molécula de DNA em pontos específicos de forma controlada. Eu quero cortar daqui até aqui. Eu vou ter uma enzima de restrição específica que vai fazer esse corte ali nessa fita de DNA, me perdoem. Vamos voltar? Então, eu vou ter uma enzima de restrição que vai fazer esse corte para mim. Beleza? O que mais, professor? Elas são produzidas naturalmente pela bactéria. Mas para que a bactéria vai produzir uma coisa dessa? Olha só. Essas enzimas, gente, elas vão atuar contra os vírus bacteriófagos. Nós vimos na aula de vírus, características gerais, nós vimos ali os ciclos reprodutivos e falamos dos vírus bacteriófagos. Se você perdeu essa aula, vou estar deixando também um link aqui sobre as características gerais dos vírus, beleza? Para você estar assistindo essa aula lá e estar entendendo. E nós percebemos o quê? Que os vírus bacteriófagos, eles são específicos, né? Um vírus bacteriófago, ele vai atacar um determinado tipo de bactéria. Não é isso mesmo que nós vimos? Então, essa bactéria, ela produz essa enzima de restrição que vai cortar. Lembra aquele DNA que ali o vírus bacteriófago, ali ele perfura a membrana e joga lá para dentro da bactéria? Então, essa enzima ela vai atuar naquele DNA cortando ele em determinados pedaços para que a bactéria se defenda desse vírus. Olha que bicho inteligente. Vamos lá. Então, nós podemos chamar elas também, como eu falei algumas vezes aí, de tesouras químicas, mas temos que lembrar que elas são altamente específicas. Tranquilo? Vamos lá. Cada tipo de enzima reconhece e corta apenas uma determinada sequência de nucleotídeos. Vou estar explicando isso para vocês nos próximos slides. Olha só, endonucleases? Sim, vamos lá. Então já entendemos que as endonucleases são as enzimas bacterianas, né, de restrição, que elas servem para cortar uma determinada sequência, né? Agora, gente, olha só, quando elas cortam, elas possuem uma sequência com simetria rotacional dupla. A fita de DNA, ela não é dupla? Então, ela vai cortar aqui em cima e embaixo do mesmo jeito. Por isso, simetria rotacional dupla, porque nós temos a fita de DNA helicoidal, não é verdade? Então, ela é ali toda enroladinha e é dupla. Vamos lá. Quando cortadas ao meio, geram caudas coesivas. Vou explicar para vocês. Que podem se ligar a qualquer molécula cortada com a mesma enzima. Olha aí, agora começou a entender? Se eu pegar essa enzima, for lá no plasmídio, colocar no plasmídio, ela vai cortar em um lugar específico. Se eu pegar essa mesma enzima e
localizar um gene em determinada parte em que o corte dessa enzima me dê condição de extrair esse gene que eu quero daquele DNA, eu vou pegar essa enzima e vou colocar lá nessa fita de DNA desse outro indivíduo, né? Então ele vai fazer o corte lá e fez o corte aqui. Então, gente, esse material aqui que eu cortei esse gene, ele vai se encaixar perfeitamente. Então, cauda coesiva. Tem uma determinada quantidade de nucleotídeos e eles vão se encaixar ali perfeitamente. Olha só, agora você vai entender. Peguei a enzima de restrição, cortei, então, essa fita de DNA nesse determinado local. Cortei lá da enzima também. Olha só, tá vendo as extremidades? Elas se complementam. Então, eu tenho caudas coesivas. Até aqui tá fácil, né, pessoal? Vamos lá. Bem, continuando, aumentando a imagem para vocês entenderem. Então, aqui em cima eu vou ter a enzima de restrição, ela se ligou, fez o corte, temos as extremidades livres, né, que nós chamamos de caudas coesivas, que elas se complementam perfeitamente. Vamos lá. Continuando. Tá vendo que eu estou mudando o nome toda vez? Isso é intencional, gente. Para vocês aí, ó, conseguirem lembrar lá durante a prova que eu posso chamar tanto de enzimas de restrição quanto de endonuclease. Ou se tiver alguma coisa relacionada a tesouras químicas, vocês sabem que é a mesma coisa. Beleza? Gente, vamos entender. Nós não temos só um tipo de bactéria, concorda? Não sei. Nós estamos vendo aí na aula de bacterioses, né? Agora nós temos que entender o seguinte: cada bactéria vai produzir um tipo de enzima. E nós entendemos já que essas enzimas elas são específicas para um determinado corte em uma determinada sequência. Não é verdade? Então, olha só. Atualmente existem inúmeras enzimas de restrição, tá? Que foram identificadas, isoladas e purificadas em laboratório. E elas são comercializadas. Porque como que o cientista vai cortar ali uma determinada região de um lóculo gênico, né? Ele vai precisar de uma enzima de restrição, concorda? Agora, gente, o nome dessas enzimas é um nome muito feio, tá? Muito esquisito, muito estranho. Olha só. O nome de uma enzima é formado pelas letras iniciais da espécie da bactéria que nós vamos falando e, às vezes, a sigla da linhagem que ela produz. Ficou difícil? Calma. Olha esse quadrinho aqui. Aqui eu vou ter uma tabela com o nome de algumas enzimas e as bactérias que as produzem. E também vou te mostrar a sequência de corte lá nas bases nitrogenadas. Olha só, eu tenho o nome de uma enzima aqui, olha, AHA3. Quase que saiu o nome daqui a banda AHA, né, da década de 80. A bactéria de origem é esse palavrão aí que você está vendo, Aphanotesse alophytica. Nossa, tá pior do que aqueles gatos pelados, né? Eu gosto de falar desses gatos, que eles é feio demais. Quer dizer, cada um tem seu gosto, né? Eu acho feio. Vamos lá. Então percebam, gente, o sítio de ação aí. Onde que ela vai cortar? Ela vai cortar entre a timina e a adenina. Olha aí. Nós temos aí um corte reto. Beleza? E aí, no caso, quando houver esse corte aí, tá? Elas vão se ligar depois perfeitamente. Temos a segunda enzima, que é a BAN-HI, né? O BAN-HI, do Bacillus, isso aí. Então, nós temos o sítio de ação. Nós vamos ter o corte aí perfeito. Percebam, gente, que a sequência de baixo, ela é complementar às sequências de cima, tá? Temos a ECO-RI, ou ECO-RI, né? Que é da Escherichia coli, essa é mais fácil de falar e mais conhecida. Então, nós temos aí o local onde que vai haver o corte, então, nessa fita de DNA. Gente, percebam que são específicos. Não vão cortar o mesmo local. Vocês estão percebendo isso? Temos aí a RIND3, né? A Haemophilus influenza, né?
temos a TAC1, a termos aquáticos, que nós vamos estar falando dela mais à frente aí, lá na PCR. Calma aí que vocês vão ver, tá? Então, olha só, isso daqui, gente, é para vocês entenderem que tem várias enzimas e que cada uma é produzida por uma bactéria diferente e que cada uma tem um sítio de ação diferente. Tranquilo? Gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou estar respondendo todos vocês, combinado? Vamos lá, então. É o seguinte. Gente, agora nós vamos estar falando de clonagem gênica. Vamos começar a utilizar essa técnica. Nós entendemos o quê? Que nós precisamos de uma fita de DNA que nós queremos um determinado gene dela. Nós precisamos dos plasmídios, precisamos das enzimas de restrição. Só faltou a gente utilizar a cola, né? Vou mostrar. Então, gente, é o seguinte. Nós vamos ter a utilização dessa técnica na clonagem gênica, tá certo? Vou explicar para vocês. O que é clonagem, gente? É uma técnica, certo, que eu vou utilizar para fazer uma cópia de um indivíduo e essa cópia vai ter o mesmo material genético que o outro. Então, olha só, no caso, tá, de genes, olha aí, técnica para fabricação de milhões de cópias idênticas de um gene. Porque imagina só, eu sou um cientista, eu estou trabalhando com um determinado gene. Errei. E aí, acabou? Não, eu preciso então de mais genes, tá? Eu preciso de pelo menos um bilhão de genes para trabalhar. Olha a quantidade. Vocês vão entender, vamos lá. Então, essa clonagem gênica é para a gente obter clones dos genes mesmo. É clone, é idêntico, tá certo? Permite inúmeras análises de um único gene e determinarmos a estrutura dele. Então, olha só, eu tenho muito material para trabalhar se eu sou um cientista. Eu não vou ter só um gene para trabalhar. Eu preciso de inúmeras cópias, tá certo? Olha só, gente, nós vamos entender duas coisinhas. Pode ser realizado de duas formas. Através das bactérias, que eu vou estar mostrando para vocês agora, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a técnica in vitro. Isso, gente, pode ser cobrado de vocês em prova, fica aí atento, tá certo? Vamos entender então a clonagem gênica primeiramente através de bactérias, porque nós falamos até agora bactéria, né? Plasmídia, até agora não cheguei lá. Vou explicar agora. Então, gente, aqui eu tenho o fragmento de um DNA que eu quero clonar, beleza? Vou pegar esse fragmento e vou colocar em um plasmídio. Pego esse plasmídio e insiro ele em uma bactéria. Aí depois é só ser feliz, deixar a bactéria trabalhar por mim, porque ela vai começar a reprodução dela, né, por bipartição, e nós sabemos que uma bactéria é sempre clone da outra, não é verdade? Então ela vai reproduzindo aí para mim esse gene. Olha que técnica fantástica, né? Então a gente faz ali um meio de cultura, né, e cria uma colônia de bactérias com aquele gene que eu quero. Como nós sabemos que as bactérias ali a cada 20 minutos elas reproduzem, então em poucas horas, né, nós vamos ter ali inúmeros genes para a gente poder trabalhar. Olha só. Primeiramente, então, gente, a gente vai isolar um fragmento do DNA, que é aquele roxinho que eu falei com vocês. Segunda parte, eu coloco ele em um plasmídio, tá certo? Então, aí em um vetor que eu vou escolher, tá certo? Vou colocar ele lá dentro da bactéria. Foi o que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês. O quarto, então, eu vou selecionar as OGM. Gente, o que é OGM? Vocês lembram? Eu falei isso aí nas aulas anteriores, tá? Aí. Vamos lá. OGM é organismo geneticamente modificado. Toda vez que eu inserir um material genético diferente em outro organismo, eu tenho um OGM. Ou seja, as plantas e os animais transgênicos são OGMs. Beleza? Mas vamos continuar. Voltando aqui, beleza?
Olha só, então vai acontecer a replicação da molécula, né, de DNA, então, recombinante, e a multiplicação aí das células, cada uma contendo cópia aí do plasmídio que eu quero, os clones que eu quero. Então é só deixar, seleciona as bactérias, né, que eu quero, que deram certo ali, vai fazendo ali a reprodução. Reprodução é só eu esperar, só eu dar condições para essas bactérias sobreviver. Beleza? Vamos lá. Aqui, gente, eu estou mostrando para vocês um corte, então, da E. coli, né, que é, então, a endonuclease da Escherichia coli, né? Então, aconteceu a clivagem. O que é isso? O corte, e temos as extremidades, então, coesivas, tá certo? Então, aí está mostrando a clivagem do DNA pela enzima de restrição E. coli e as suas extremidades, né? Aqui, gente, é o seguinte, só para mostrar para vocês, às vezes vocês podem pegar um exercício dessa forma aí, fica ligado. Eu tenho 3 fragmentos diferentes de DNA. Olha aí, eu tenho o A, o B e o C. E eu tenho um vetor de clonagem, que seria a bactéria que eu quero ali, que eu selecionei, né, para que ela gerasse esses clones dos genes para mim. Prestem atenção, gente, que nem todos esses fragmentos genômicos vão ser compatíveis, né? Então, com esse vetor aí de clonagem. Então, aí nós temos aí só o A, só o fragmento de DNA A, que foi compatível com esse A1 do vetor de clonagem. Então, o B e o C não foram compatíveis, só vocês olharem. Lembram as bases? Citosina, guanina, adenina, timina, né? Então, é só você pegar, você colocar, então, uma base com a outra, o par dela, né? Com os pares corretos, que você vai ver qual que seria aí a fita, então, a cauda coesiva que se encaixa perfeitamente. Então, nós tivemos, então, esse fragmento A como sendo correto para acontecer a fixação aí nesse vetor. Tranquilo? E no final, lá embaixo, olha só, T4-DNA ligase. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei aí, encaixei esse DNA com o vetor. Mas eu tenho que colar, senão ele solta, concorda? Então, aqui eu coloquei a DNA ligase, que é a cola. Beleza? Até aqui tá tranquilo. Gente, quais são as vantagens disso? Olha só. As moléculas cortadas com a mesma enzima têm a mesma chance de se ligar à sua própria molécula como a outra presente. Sabemos disso, né? Pode-se clivar DNA de 2 espécies com a mesma enzima. Então, eu não preciso de 2 enzimas diferentes. A mesma que eu usei para cortar aqui do plasmídio, eu pego ela, tiro ela daqui e coloco lá no DNA que eu quero. Beleza? O que mais? A DNA ligase complementa a ligação de forma estável, então aquilo ali não vai se soltar. Aí é só aguardar, né, no caso das bactérias, dar condições para elas sobreviverem e aguardar e ser feliz. Beleza? Vamos lá. Bem, gente, resumindo, demorei um pouquinho, né? 2000 anos depois. 2000 anos depois, vamos lá. Então, gente, o vetor mais o fragmento de DNA isolado, gente, nós temos, então, o DNA recombinante. DNA recombinante, então, é o DNA que foi alterado. Concorda? E, olha só, o DNA recombinante, então, agora é só esperar a multiplicação dele dentro da célula hospedeira, que ele vai criar uma colônia ali de bactérias com aquele gene que eu quero. Depois, é só eu isolar, tirar ali aquele gene que eu preciso. Tá certo? Aí eu vou purificar e vou trabalhar com ele para eu determinar o que eu quero. Não sei, às vezes determinar, né, ali o DNA de uma pessoa, identificar uma pessoa, no caso de um acidente, por exemplo, pessoa sem identificação, né, uma suposição. Vamos lá. Então, olha só, gente, essa aqui é muito legal e pode cair em prova. Aí na parte de cima, nós temos aí indicando o quê? Mostrando uma tesoura, né? A enzima, então, o corte selecionado e a união com as ligases.
Mas uma coisa que eu quero contar para vocês é o seguinte, que a insulina, gente, foi a primeira proteína humana produzida através dessa técnica de DNA recombinante. Então pegou o gene ali, né, responsável pela síntese da proteína insulina e colocou lá no plasmídio e colocou lá nas bactérias, né? Então a bactéria começou a multiplicar, multiplicar, multiplicar e começou a produzir essa proteína, a excretar essa proteína. Então essa proteína é pega, purificada, trabalhada no laboratório e utilizada em seres humanos, que é uma fábrica melhor do que de bactéria para a gente conseguir fabricar insulina. Olha que interessante. O que aconteceu, gente? Até chegarem aí, antes era utilizado a insulina que era retirado, por exemplo, de porcos e eram colocados nos organismos, né, nos seres humanos. Só que essa insulina, ela causava alergia nas pessoas. Em algumas pessoas até se dava bem, mas em outras causava alergia. Então, a alternativa, né, vamos falar dessa forma aí, foi utilizar então a engenharia genética a nosso favor e conseguimos então produzir a insulina através das bactérias. Olha que interessante. Então, gente, anota isso aí, ó. A primeira proteína humana produzida através da engenharia genética foi a insulina, beleza? Que é o hormônio responsável pela glicólise. Vamos lá. Antes eu falei com vocês que tinham duas formas, não é? Da gente conseguir, então, clonar esses genes que nós precisamos para fazer as pesquisas. Então, nós temos aí a utilização de bactérias e temos essa técnica. Técnica em reação de cadeia polimerase. Tá? Como que é isso? Isso é chamado também de PCR, tá? É em inglês, tá? Então, olha só. Polymerase Chain Reaction. Não sei se está certo porque eu falo português. Fala, não me diga! Vamos lá. Essa técnica foi desenvolvida em 1985 pelo cientista, né, Kary Mullis. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química em 1993. Olha que top, gente. O objetivo dessa técnica, gente, é fazer cópia de trechos do DNA in vitro. Literalmente, nós não precisamos de utilizar bactérias. E eu vou mostrar para vocês o quanto é eficiente essa técnica. Presta atenção. Olha só. Isso aí é a perguntinha que eu coloquei, né? Quando não temos a amostra biológica contendo fragmentos de DNA, né? Quando ela não é suficiente para a realização de todas as análises. Aí nós podemos utilizar bactérias ou a PCR. Olha só, gente. Para que seja realizada a PCR, nós precisamos, primeiramente, de um equipamento chamado termociclador, tá certo? Nós vamos pegar, então, o fragmento do DNA que nós queremos, vamos colocar em um tubo e vamos colocar nesse aparelho. Esse aparelho, ele vai trabalhar através de temperatura, ele vai aumentar, reduzir a temperatura e eu vou estar explicando para vocês o que isso vai causando então na fita de DNA, beleza? Para que isso aconteça, gente, nós precisamos então ali daquele fragmento do DNA, né, daquele gene que eu quero duplicar para eu poder trabalhar. Eu vou precisar de uns carinhas que se chamam primers, vou precisar da DNA polimerase TAC, né, ou TAC polimerase, e vou precisar de nucleotídeos, tá certo? Vamos entender. Nessa imagem, eu estou mostrando para vocês uma fita de DNA. Nesse caso aqui, ela já está desenrolada, tá certo? Mas nós sabemos que ela é helicoidal, né? Ela é cheia, ó, voltinha, hélice, né? Então, olha só, o DNA vai passar pelo seguinte processo. Ele é submetido a uma temperatura cerca de 95 graus, então a temperatura é elevada, né? Quando isso acontece, gente, olha só, vai acontecer então essa
dupla hélice helicoidal, ela vai literalmente ficar reta, igual a que eu estou te mostrando aí, e vai acontecer a separação, então, dessa fita. Olha só, cada fita de DNA, então, é desnaturada e separada. Então, gente, ela vai servir de molde para a síntese de novas cadeias, tá? Que nós chamamos de cadeias complementares. Vou estar explicando para vocês. Beleza, aumentou a temperatura, separou. Agora, o que vai acontecer? Depois que separa, gente, a temperatura vai abaixar a 57 graus e os primers, gente, os primers são uma pequena sequência de nucleotídeos de 15 a 25 nucleotídeos. E eles vão se ligar em uma determinada parte, então, dessa fita de DNA que está desenrolada e separada. Esse carinha é o responsável por dar a largada, digamos assim. Ele dá o início, tá? Lá para TAC polimerase, que nós vamos estar falando daqui a pouco, ele que vai indicar onde que vai ser o início da cópia, da extensão que nós chamamos. Então, presta atenção. Separou, então, aqui, ó, eu tenho um primer que ele se ligou na parte de cima e outro primer na parte de baixo. Até aqui tá tranquilo, né? E o que mais? O que vai acontecer depois disso? Depois disso, gente, ó, a primeira etapa aumentou a temperatura a cerca de 95 graus. Agora, na segunda etapa, abaixou a temperatura para 57, houve a união, então, dos primers, tá certo? Onde que vai dar o início, então, aí, a produção, né, então, aí, né, dessa sequência que eu preciso. Agora, na próxima fase, gente, a temperatura vai ser aumentada a 72 graus, que é a temperatura ideal para o funcionamento da DNA polimerase, ou TAC polimerase. Gente, deixa eu explicar para vocês o porquê TAC polimerase. Lembra lá naquele quadrinho que eu passei lá atrás para vocês? Que estava lá até uma enzima de restrição TAC, né? Que é de uma determinada bactéria. É de uma bactéria extremófita, né? No caso, o DNA polimerase nosso, a temperatura ideal dele não é essa. Essa temperatura é uma temperatura muito excessiva para ele. Então, não seria ideal, né, para replicação, então, dessa fita de DNA, o nosso DNA polimerase. Então, nós utilizamos o DNA polimerase de uma bactéria, que é uma bactéria que ela é extremófita, ela vive em geysers, né? Então, em altas temperaturas. Então, por isso que nós utilizamos. Então, pode vir para você a TAC polimerase. Então, é isso. Nós utilizamos, então, uma polimerase de uma bactéria. Beleza? Olha aí, utilizando ela de novo a nosso favor, tá? E aí, gente, olha só. Então, quando isso acontece, tá? A DNA polimerase vai iniciar, olha só, ali do primer para frente a colocar os nucleotídeos que estão livres. Então vai acontecer isso aí, ó. Ela se fixa ali ao primer e começa a sequência. Cada vez que ela vai andando, ela vai encaixando os nucleotídeos. Calma que no final eu vou apresentar um vídeo para vocês mostrando essas fases. Vai ficar bem mais fácil de entender. Se você não entendeu até aqui, ok? Olha só, se tiver, gente, dúvida, coloca aí, beleza? Vamos continuar então. Então, uma fita gerou duas, tá certo? Então, vai acontecer esse ciclo, né? Olha só, o que eu fiz? Aumentei a imagem. Ficou meio desfocadinha, mas está dando para entender que é aquelas de baixo, né? Então, gente, são empregadas polimerases, né? E elas vão sendo colocadas. Então, uma fita forma duas. No próximo ciclo, as duas formam 4. No outro ciclo, as 4 formam 8. Então, tá vendo o crescimento é exponencial, tá? Presta atenção. Então, essas duas aqui vão formar 4. E cada uma, então, dessas 4 vão formar mais duas, vão para 8. E assim por diante. Olha só, gente, resumindo, olha aí. Nós precisamos, então, para a PCR do termociclador, que aumenta e reduz a temperatura no momento exato.
Primeiramente, ele vai aumentar a temperatura 95 graus, né, fazendo com que o DNA se desenrole e separe. A próxima fase, nós temos então a redução da temperatura a 57 graus, onde os primers vão se encaixar no local correto. Depois, nós temos o quê? Os nucleotídeos que vão estar ali livres e vão ser utilizados pela TAC polimerase quando a temperatura voltar a subir para 72 graus. Aqui nós temos um resumo da PCR. Beleza? Olha só. Prestem atenção nesse vídeo e qualquer dúvida estarei sempre à disposição, beleza? Vamos lá. Olha só. Aqui então nós temos aí, né, o gene, eu determinei que ele está nesse locus gênico, beleza? Nesse caso aí, ó, vamos ter o primeiro ciclo então no termociclador. Aumentou a temperatura 95 graus, houve a desnaturação do DNA, então a fita se desenrola e separa. Depois nós temos a próxima fase que vai ser o anelamento, né? Aí apareceu as TAC DNA polimerase e os primers. Quando começa então a segunda fase, que é o anelamento, o que é isso, gente? Anelamento é a ligação dos primers com o início da sequência. Então a temperatura aumenta novamente, as TAC polimerase se encaixam e começa a unir os nucleotídeos que estão livres. Então, nesse líquido que é a água e alguns mecanismos tampão, tá certo? Aí vem o ciclo 2, repete novamente tudo. Separação da fita, a baixa temperatura, anelamento dos primers e aumenta novamente para 72 graus e lá vem a TAC polimerase e começa a colocar novamente os nucleotídeos. Beleza? Terminou. Inicia-se outro ciclo, o terceiro ciclo então, tá certo? Novamente a mesma coisa. Então olha só, gente, a partir do terceiro ciclo, prestem atenção que ficou aí apenas aquele gene que eu queria. A partir então aí do terceiro ciclo, né, eu só vou ter gerado a partir então do próximo, né, do quarto ciclo, eu só vou ter aquele gene que eu quero trabalhar. Agora prestem atenção no tempo, gente, olha só. Quarto ciclo nós temos 8, né? Fragmentos de DNA, olha aí, ó. Prestem atenção. Olha o tempo lá embaixo, ó. Passou 1 hora, já tenho 1000. 2 horas, daí 60, não dá nem para falar o tanto, ó. Ou seja, vamos resumir? No final de 4 horas, nós temos 1 bilhão de genes para poder trabalhar. Olha a quantidade de genes que eu vou ter disponível para trabalhar, gente. Então, é muito eficiente trabalharmos, então, né, com a técnica do PCR. Aí terminou, então, vai lá e retira do aparelho. Dentro, então, deste pequeno tubo aí, eu vou ter os genes que eu preciso para trabalhar. Belezinha? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aí, ó, e vai lá em cima e coloca todas as notificações para você receber todas as notificações aqui do canal. Toda semana, gente, eu coloco aulas de biologia e coloco aulas também de ciência, tá certo? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!